Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo anterior eu mostrei os principais problemas que eu identifiquei, ao longo do desenvolvimento do bot de gradiente. E nos últimos dias eu percebi que eu cometi um erro grave aqui na programação do bot. Eu percebi que eu estava adicionando inteligência demais em um processo muito complexo, uma coisa que é ligeiramente simples, não tem muito segredo, uma estrutura de sistema de rede, não tem muito segredo. E eu estava adicionando muitas camadas, o que acabou impactando aqui nos resultados, do bot. Eu estava muito preocupado com estruturas, com controle de inventário, rebalanceamento de carteira e outras coisas aqui que eu tinha programado, que ao longo do desenvolvimento eu percebi que eu estava me ultrapassando aqui dos limites, não tinha por que eu fazer tanta coisa complexa num sistema que deve ser simples, Eu criei isso daqui, estou criando ainda uma estrutura para ser simples, uma estrutura para eu identificar a tendência do movimento do preço e não para ficar com o inventário preso, numa estrutura de rede. Então esse foi o motivo pelo qual eu resolvi interromper aqui a programação da estrutura que eu estava desenvolvendo e dei um passo atrás. Dei um passo atrás para uma versão anterior do bot, onde tem somente a estrutura aqui, o filtro de range mesmo. Estou trabalhando mais operações ou compradas ou vendidas, não estou operando muito head no momento, a não ser que ele esteja dentro do range de preço. Fora dele, no caso agora ele está em long, eu estou operando mais direcional mesmo. Eu meio que dei uma parada, estou pensando um pouco ainda como que eu vou fazer a respeito desse head. Tive algumas ideias ao longo desses dias. Uma delas é o modo auto, onde eu quero, o próprio robô ele vai fazer o gerenciamento da operação, de acordo com a posição que ele está no filtro. Então, se ele estiver abaixo da mínima, ele vai fazer operações vendidas. Se ele estiver entre a mínima e o centro, ele vai fazer operações compradas. Entre o centro e a máxima, operações vendidas, e depois da máxima, operações compradas novamente. Então o próprio robô ele vai fazer esse gerenciamento, ele vai trocar de posição e vai fazer a grade conforme a posição dele no filtro. Eu estou desenvolvendo ele para isso, e o head por enquanto ele vai ficar pausado. Isso significa que o head é ruim? De maneira alguma o head é ruim. A questão aqui é que eu estava tentando ser neutro e direcional ao mesmo tempo. Isso acabou impactando um pouco no capital, Eu perdi um capital ao longo desses últimos dias. Eu não lembro quanto estava no último vídeo, se eu não me engano era 248, e agora eu estou com 245. Então eu acabei tendo alguns problemas de programação, onde ele executou muitas ordens a mercado. Foi uma bagunça aqui nos últimos dias. Então eu meio que, com esses erros de programação, com alguns problemas também que eu estava tendo, eu meio que pausei, peguei uma versão anterior e estou executando ela a partir de uma versão anterior no momento. E estou adaptando essa versão anterior a um modo automático, como eu mostrei aqui anteriormente. Esse modo automático ele vai ser uma evolução, para um robô, que vai rodar de maneira 100% automática, onde eu vou conseguir deixar ele rodando numa VPS. E eu não vou precisar me preocupar com gerenciamento de operação, nem nada. Ele mesmo vai fazer isso sozinho, assim como eu tenho outros dois rodando. Então essa foi a conclusão em que eu cheguei. Eu estava adicionando muita camada complexa numa estrutura que não precisa ser tão complexo assim. Um sistema de operação de trading não precisa ser complexo. Ele deve ser simples. Você deve conseguir explicar por que você ganhou e por que você perdeu de maneira simples, não de maneira muito, muito complexa. De maneira bem rápida, o que eu estava fazendo, o que estava me preocupando. Como eu tinha um head em ativo e o mercado em direção,
né? Acaba que a posição, a posição contrária, a direção, ela ficava adicionando um prejuízo permanente. Isso é inevitável, né, no sistema de rede. Então, se eu tinha uma operação de compra e venda, basicamente os dois no mesmo patamar de preço, se o mercado subia, naturalmente, né, como eu tenho esse robô com ordens de trading, né, naturalmente a posição comprada ela ia subindo, né, constantemente à medida que o mercado ele ia capturando novas ordens. Então o preço médio da posição comprada ela ficava ligeiramente superior ao preço médio da operação vendida. E eu adicionei uma diversa camada de estrutura aqui, de programação para controlar essa distância aqui de preços médios. Fiz um monte de controle de inventário, controle de ordens, tudo para ou tentar subir o preço médio da ordem de venda, adicionando um pouco de prejuízo na operação, ou tentar controlar, né, o limite de distância de preço médio das duas posições. Foi uma coisa desnecessária que eu fiz, né, que complicou muito. Depois eu me perdi na programação, o negócio deu um problema, começou a comprar posição a mercado, fiquei com a posição muito grande, na hora de fechar a posição paguei muita taxa. Então aí nesse momento eu resolvi, né, dar uma pausa nessa programação, não ter necessidade, né, de ficar fazendo tudo isso. Aí voltei atrás, como eu disse, né? No mais é isso, pessoal. Vou seguir testando aqui esse modo, né, mais simples, como eu já vinha fazendo há algum tempo atrás, né, e vou seguir desenvolvendo também o modo automático, né, que eu estou desenvolvendo ainda. Esse modo automático aqui eu preciso que ele faça o controle e o gerenciamento da posição sozinho, né, das operações. E é isso. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e até a próxima.